de atraso. Welcome to all Sejam EpiWin webinar bem-vindos guests ao today. Good afternoon, nosso good webinar morning, good EpiWin. evening, Bom dia, boa and tarde, boa noite. a, a strong welcome, if you like, for Bom, those of eu you gostaria de joining dar as away from boas-vindas far away, or for principalmente those daqueles que of you estão for whom em it's really locais late or very early. distantes We ou really para onde appreciate your está presence muito here. tarde ou muito cedo. Today, Muito we obrigada have a pela very presença exciting de todos webinar aqui. on Hoje a gente vaccines tem um for webinar seasonal muito and avian interessante influenza, sobre hosted by WHO vacinas EpiWin. para influenza For those of aviária you who are new to e EpiWin, this is sazonal. the Para quem não WHO Information conhece, Network for Epidemics essa for a Science and Knowledge EpiWin Translation é in Health uma Emergencies. rede para With these emergências EpiWin climáticas. webinars, E and we com also esses have an nossos associated webinars, EpiWin nós digest temos of também slide sets which summarize the key slides que messages from these webinars. Our conseguem goal is resumir to as translate mensagens desse science into webinar. A gente accessible, quer understandable, and traduzir relevant a ways for ciência de maneira evidence-informed actions and relevante, decisions, sensível, both for the sensata, public and para for decision tanto o makers in público health quanto emergency para os preparedness and response. legisladores e para We as have agências de a really saúde. Nós exciting temos list of speakers today. uma lista de Uh, palestrantes bem Dr. Wenqing Zhang, interessante who needs hoje, no Dr. introduction to the Wenqing influenza world. Zhang, que não She's the head precisa of de the Global Influenza apresentação para o Program, mundo da will be influenza, ela é welcoming you chefe shortly, do followed Programa by Global Dr. de Nicola Lewis, who will Influenza, talk about Dr. seasonal influenza Nicola vaccines. Lewis, que vai falar She's the sobre as director of vacinas de Worldwide influenza Influenza sazonais. Center, Ela é which is a WHO diretora collaborating center do for Centro reference and Mundial de research on Influenza, que influenza é in um the centro de Francis Crick colaboração da Institute. OMS para And Dr. referência e Richard pesquisa Reby will sobre speak after influenza. that. E He's the depois o director Richard of the Reby vai WHO falar Collaborating Center for Studies on sobre Ecology of Influenza in Animals and Birds from St. influenza Jude's e também ele faz Hospital. parte We do also Hospital have de Saint something for you. We'd Jude's love to e o know Centro para uh, Estudos em Ecologia da Influenza em what you feel. Animais And we e have a short aves. quiz for you E as well, depois a which is gente coming quer up ouvir de soon. It's a vocês. A gente daqui a surprise. pouco tem uma But enquete, é uma before that, before surpresa. I hand Mas over antes to disso, antes de eu Wenqing, passar some para housekeeping. o This Wentin, algumas webinar, as you regrinhas de know, for those of organização. you who are Esse regular, is webinar, being como live vocês streamed on sabem, EpiWin está YouTube sendo channel. It's also transmitido por being live recorded, streaming, and também está sendo afterwards the gravado. recording will E be available from depois our a website, gravação vai estar and the address for disponível. that will appear in the chat. E no chat vai ser Interpretation is colocado o endereço available para isso. today with Interpretação our está wonderful disponível interpreters from com os nossos Transperfect in maravilhosos Arabic, French, intérpretes da Portuguese, and Spanish. Transperfect em árabe, And please go to francês, the português e interpretation espanhol. globe Por icon in Zoom favor, to usem access o and select the iconezinho language. do We globo also no have Zoom para AI selecionar o enabled idioma. Nós interpretation, também since temos a our interpretação goal is to por reach as many inteligência people as possible. artificial, porque a The gente AI quer interpretation alcançar is o in Chinese, máximo de pessoas Mandarin, Hindi, possíveis. Russian, Ela and está em Bengali, the chinês, largest, hindu, most russo e widely spoken bengali, languages. que são We invite you to os post idiomas your mais name, falados. location, and Coloque organization o in the seu chat nome, box, and we would local e love to hear where you're organização no coming from. chat, por favor. A And gente quer saber de finally, onde vocês if you have estão any nos questions, please acompanhando. put it in E, the finalmente, se Q&A box tiverem and not the qualquer chat box, because sometimes your dúvida, questions get lost usem in the a chat. caixinha It's Q&A much e easier não for do us to keep chat, porque track of acaba them se in the Q&A perdendo no box. chat. We Então will fica mais fácil a have gente a acompanhar no Q&A session Q&A. at the end. Nós vamos ter no Also, for final uma those of sessão you de whose perguntas e questions are not respostas. answered, we will E se try a sua and resposta não have for a respondida, summary nós vamos response tentar later on. respondê-la mais Now, tarde. without any E further ado, agora, sem over mais to Wenqing delongas, Zhang. eu passo Wenqing, the floor então is yours. para o Antin. Thank you very Agora much, eu passo para Cyprian. I você, hope Wantin. you can hear me Muito well. obrigada, eu espero que vocês consigam me ver bem. Um, Hello, everybody. Olá a Welcome todos. to this Sejam webinar on bem-vindos a esse influenza. webinar And sobre today, we are influenza. going to E focus hoje on nós vamos vaccines. focar nas Vaccines for vacinas. seasonal influenza Vacinas and para influenza vaccines for avian sazonal influenza. e também Winter is para aviária. upcoming in the northern hemisphere, so Isso está is acontecendo, flu vai season. chegar, Every year, o an inverno está estimated chegando of no 1 hemisfério billion norte, people are então infected é with a temporada influenza, and of da those, 3 influenza. to 5 Mais de 1 bilhão de pessoas million no mundo são people infectados pela had influenza e 3 severe a infection or 5,1 milhão severe de pessoas diseases. têm doenças And graves por every conta year, disso. we have E up todos os to anos nós temos 650,000 até influenza-related respiratory deaths 650 globally. mil óbitos To respiratórios por prevent causa da infection and influenza especially globalmente. Para severe prevenir a outcome infecção caused e by principalmente influenza, desfechos graves causados vaccination is pela the most influenza, effective one. a vacinação é a maneira mais eficaz. Influenza disease is A caused by influenza doença da viruses, influenza é which are causada literally pelo constantly vírus da evolving. influenza, que está So there is sempre an increasing evoluindo. risk
Então, há um risco aumentado que esses vírus escapem à imunidade induzida pela vacina. Por isso, as vacinas ou os vírus que contêm as vacinas têm que ser atualizados. Então, 2 vezes por ano são feitas consultas com especialistas do Sistema de Resposta e Monitoramento da OMS e eles recomendam a composição das vacinas de influenza para a próxima produção de vacinas. E foi feita sexta-feira, 29 de setembro, a recomendação da OMS para essa estação. A influenza, ela é uma ameaça de saúde global, não só porque ela mata milhares de pessoas o ano todo, mas também porque causa pandemias. Nós sabemos muito bem que a pandemia de 1918, chamada de gripe espanhola, matou quase 50 milhões. Há estimativas de quase 100 milhões de óbitos por causa dela. Em 2009, nós tivemos uma pandemia num formato mais leve, que causou o óbito de 575 mil pessoas nas estimativas. Em 2020, nós tivemos uma pandemia do SARS-CoV-2, mas sabemos que, baseado no conhecimento e compreensão, nós sabemos que é uma certeza uma próxima pandemia de influenza. Então, na nossa era moderna e digital, nós sabemos que a influenza ela é altamente patogênica, o H5 também, e manda sinais fortes. Então, a gente sempre pensa que a ameaça da pandemia ela é real. Semana passada, na consulta para a composição da vacina da OMS, foi feita uma revisão sorológica da situação epidemiológica, caracterização viral de qualquer influenza e outros animais. E depois foram feita uma seleção de vacinas candidatas para estar preparado para as propostas de pandemia. E esse trabalho é baseado num sistema global de monitoramento que é chamado de Sistema de Resposta e Monitoramento de Influenza. O ano passado, nós fizemos o 7º aniversário e, além da influenza, isso foi alavancado para outros vírus respiratórios, RSV, desde 2015, e também para o SARS-CoV-2 desde março de 2020. Então, o trabalho com vários vírus respiratórios com potencial epidêmico e pandêmico, e esse trabalho está sendo feito para que o futuro seja mais seguro. E esse webinar de hoje, nós vamos ter 2 especialistas que trabalharam nesse comitê consultivo da OMS semana passada, Nicholas e Richard. E antes da gente continuar com a nossa agenda, o meu colega falou que nós vamos ter uma sessão muito interessante e que depois teremos uma sessão de perguntas e respostas com a plateia para ter interação. E a Supriya vai moderar. Então, você tem Supriya preparou uma coisa bem interessante para a gente? Sim, obrigada, Wenqing. Nós vamos colocar uma enquete. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver as perguntas. Por favor, escolham o que você acha aí da influenza. Temos 2 perguntas. Por favor, selecionem a resposta que vocês acham correta. Primeiro, influenza causada por vírus, bactéria, fungos, produtos químicos ou outros. A gente tem várias escolhas e vocês podem escolher. E depois, sim ou não. A influenza pode ser tratada com antibiótico, sim ou não? Great. Can you see the ótimo. results? Excellent.
Estão vendo os We resultados? have a group here that Excelente. really knows about Então, o influenza. grupo aqui Fantastic. realmente conhece Thank you influenza. very much. Ótimo. So Muito 99% obrigada. of you have correctly 99% chosen de vocês influenza is escolheram caused by a corretamente virus que a influenza é and causada that por it um needs to be treated by an vírus antibiotic? e No, que não that's pode ser false. That's tratada por 96% antibiótico. of you Isso é said that. falso. Thank you so 96% much. disseram isso. Muito Now obrigada. over to E agora vou Nicola passar Lewis. para o Nicola Luiz. Thank you, Supriya. And Muito firstly, good obrigada, morning, good Supriya. afternoon, good Primeiro, boa evening, from wherever you are tarde, dialing into this webinar. boa It's a noite, great bom pleasure to dia, be de here onde vocês today. estiverem falando. É um prazer estar aqui I'm going to hoje. talk first Eu vou falar about the primeiro viruses that will be sobre included os in vírus influenza que serão vaccines for the next incluindo nas season, vacinas de and influenza para a also a little próxima about how this is estação. decided. E The também pieces como of isso é information we use decidido. when we're thinking As about the informações que são recommendations that we usadas make. quando a gente pensa nas recomendações que I'm fazemos. actually going to thank people Bom, first, primeiro eu vou because começar as agradecendo Wenqing as mentioned, pessoas, porque the vale a pena information that we mencionar use as to make the informações que são vaccine usadas decision para tomar a comes from the decisão da GISRIS network. vacina, que And vem GISRIS dessa celebrated its rede 70th GISRIS, anniversary last que year. acabou de But celebrar the 70 base anos o for ano GISRIS passado. is really the Mas a tireless base efforts of the para o WHO GISRIS national é influenza centers around the realmente o world esforço to dos centros de collaborate influenza together as nacional da part of the OMS do network mundo todo, to que colaboram em contribute and conjunto como share parte the da clinical rede specimens and e virus contribuem e isolates with the compartilham os WHO collaborating espécimes centers. And clínicos without their isolados constant virais efforts, com o we would Centro de not be Colaboração da able to OMS. Sem consider o making esforço recommendations deles, for the a gente vaccines. não So conseguiria this is a fazer as thanks recomendações para to as all colleagues vacinas. in Então, eu member gostaria states around the de world that contribute to the agradecer todos GISRIS os network. And colegas I'm e presenting the data on membros behalf of que them. I fazem also parte ou should thank my contribuem para a colleagues in rede HQ, GISRIS. colleagues in the E também WHO's eu estou regional apresentando os offices, dados em nome deles. Também ECDC, gostaria de the agradecer os University meus of Cambridge, colegas and also modelling nos groups escritórios in regionais da Germany, the United OMS, States, da and Universidade de Switzerland. Cambridge e também dos modelos da I'm going to Alemanha, start by Estados explaining a Unidos little e bit Suíça. about Eu vou how começar we primeiro explicando um consider the pouquinho como é que data nós for the consideramos vaccine os recommendations. dados para a We recomendação de use vacinas. Nós epidemiological data, utilizamos dados genetic data, and epidemiológicos, antigenic data. genéticos e And as também I said, these antigênicos. pieces of Como eu information disse, essas are generated informações são all the way around geradas through the o ano surveillance conducted todo by GISRIS. pela Part of the network vigilância are the conduzida WHO pela collaborating centers, GISRS. the national influenza centers, Também parte the da essential rede dos regulatory Centros de laboratories, Colaboração da and OMS, also, os as Centros de Richard will Influenza talk about, Nacional, the WHO os H5 laboratórios e reference também laboratories. o We've just laboratório finished da the OMS consultation for the H5. Southern A Hemisphere gente vaccine acabou de composition terminar a recommendation, consulta and para o this was Hemisfério something that Sul, we para a undertook composição last das week. vacinas do It Hemisfério was Sul. co-chaired by Dr. David E Wentworth isso and foi o que a myself. gente fez semana And passada, you can see foi a junto com picture o in the David bottom Wentworth corner of e us eu. at E work aqui doing the você está vendo uma consultation. foto da gente trabalhando aqui na consulta. I'm going to show you some of the Eu pieces vou of compartilhar information that we algumas have partes das on informações que nós influenza from the temos recent years. sobre a influenza dos This is anos the number of recentes. specimens Esses são os números de processed by GISRIS espécimens by week que foram from processados pelo 2020 through to GISRS 2023. de You can 2020 see a this yellow 23. line is A the gente está vendo essa 2022 linha season, em and it amarelo, que é continues a as para 2023 influenza circulation 2022. as the red E line. continua, The a number of vermelha specimens é a processed by circulação de GISRIS in influenza. 2022 O and número de 2023 are very espécimens similar. processados pelo GISRS em 2022 e 2023 era muito semelhante. Don't quite know what happened there. Não sei o que aconteceu aqui. One moment. Só um minutinho. I hope you can still see my screen. Eu espero Apologies. que vocês consigam ver a minha tela ainda. Actually not, Nicola. Não, na It's verdade, dark, at least tá on my escura. screen here. Pelo menos aqui Ah, para mim tá okay. escuro. Eita. I will- Now it's back. Agora voltou. excellent. Good. Ah, Thank ótimo, you for that, maravilha. Wenqing. Obrigada, Mantin. Can you now see in full screen? Estão vendo agora a tela inteira? Tela cheia? Excellent. Thank you for the thumbs up. Sim, So obrigada this is pelo the joinha. Bom, geographic então distribution essa aqui é a of the distribuição countries, areas and geográfica territories that das shared áreas e viruses with the territórios e collaborating centers. países And que you can see compartilharam it is vírus com os centros truly de a global colaboração. effort.
Então, dá para ver que é um esforço We saw realmente circulation of global. influenza Nós viruses vimos in the circulação northern dos vírus da hemisphere, influenza on the no left-hand hemisfério side, and in the norte, southern aqui do lado hemisphere, from esquerdo, February e through to sul the end of também, August. de It was fevereiro the até o final end de of the northern agosto. hemisphere season, Foi o predominated final by da influenza B estação do viruses, hemisfério and then the norte, southern predominância hemisphere do season B, started, and e they no had a sul proportion começou a of influenza temporada A, de gripe, H1N1 e era viruses, and influenza also blue A, lineage viruses. a linhagem When we look at B the influenza e H1. activity from Quando a February gente through to pensa the na end of August, atividade da you can see influenza de that fevereiro the até o final de proportion agosto, of a gente H3, vê a H1 proporção and de B Victoria H3N1 lineage viruses e o differed Victoria by também, the o country B or Vitória. region of the E world isso in which you are looking. variou If we dependendo look do at the southern local e hemisphere, região we do, saw that in do some mundo. parts No of hemisfério perhaps sul Africa, e we algumas saw partes, most talvez viruses África, being a gente H3 viu viruses, principalmente whereas o in some parts of H3 Central and South America, e we a saw a América greater Central e proportion do of Sul, A, H1 viruses and B mais Victoria proporção de viruses. H1N1 e B I'm Victoria. going to show you some E of the agora eu vou information from mostrar the algumas das AH1N1 informações PDM09 recent evolution. da diluição do We have an AH1N1 expanding PDM09. set of Nós viruses tivemos that are PDM-H1N1 um conjunto de vírus viruses currently. genéticos que eram We put them into PDM genetic groups, and H1N1. indeed most of Nós the colocamos genetic eles groups em that have grupos been genéticos circulating e a maior parte dos recently grupos contain genéticos que estão viruses from circulando the recentemente 5A2A clade contém and the vírus 5A2A1 clade. do And these are shown on these maps as the 5A1 e two 2A. bottom pink E a colors gente that vê you can aqui, see né, on the em left-hand side. rosa, do lado esquerdo que vocês veem. In the phylogeny on the left-hand side Bom, of the page, pensando na you can also see filogenia, again a these gente pode ver 5A2A novamente and o 5A2A1 viruses marked. 5A21 And if you look at the tick marks e in the middle 5A21, panels for 2023, 5A2A1, they e olhando aqui indicate os painéis de where 2023, geographically eles these indicam different genetic onde groups of viruses geograficamente will esses diferentes grupos de For example, vírus we saw circulam. many 5A2A Por exemplo, a gente viruses viu vários circulating in 5A2 South America. You can see that from the circulando na América do lighter Sul, blue color, que está whereas we aqui saw em more azul claro, 5A2A1 viruses e circulating recently in North America 5A2A1 and mais na indeed in América do Europe. Norte e We na also Europa. antigenically E characterized também these a viruses and gente compared them caracterizou do ponto de optimally vista with the antigênico, recognition by the para influenza ver o vaccine reconhecimento strains. On the das right-hand cepas side de of vacinas this de slide, you influenza. can Do see an lado direito antigenic do map. slide, a gente pode We ver make o antigenic mapa maps using antigênico. hemagglutinated A gente pode inhibition fazer assay isso data. utilizando And we a aglutinação characterize the humana e viruses dados de relative ensaios de to inibição the e immune caracterizamos system os vírus recognition of relacionados serasantic a cells reconhecimento do raised to sistema specific imune strains of virus. dos antisséricos em Then we relação a use a essas cepas process de called vírus. antigenic E aí a gente cartography to make usa antigenic um maps that processo show us chamado de how similar different cartografia viruses are to antigênica the vaccine para fazer strains. esses mapas And you can e see for ver this se são reporting diferentes ou period, semelhantes às viruses that have been cepas. circulating E from aí the a gente vê os 5A2A vírus and the que estão 5A2A1 circulando groups are do shown as pink grupo and purple dots in this 5A2A map. e You can 5A21 also see that the 2A1 big circles como are são os representatives of pontinhos the no mapa, e os círculos grandes são o A Sydney 521 célula ou ovo. E a gente vê os componentes de recomendação e a gente também pode ver em roxo o Vitória e o Wisconsin, os componentes das vacinas que foram recomendados para o hemisfério norte. Também usamos a serologia humana e o ferro-anticero para caracterizar as propriedades antigênicas do H1N1 vírus. Nós sabemos que eles são parecidos e teve um bom reconhecimento do sérum da vacina para as cepas circulantes. Mas quando nós usamos painéis serológicos humanos e olhamos para esses tipos de vírus, e essas são pessoas que foram vacinadas com a Sydney componente, nós sabemos que o antissérum não reconheceu o vírus 5A2A.
Então, para o vírus H1, nós vimos muito reconhecimento pela a potencial falta de reconhecimento da cepa da vacina para as cepas circulantes. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o H.3N2. Como H1 vírus, nós vemos vários grupos genéticos circulando globalmente e também vimos que a proporção de grupos diferentes genéticos depende de aonde eles estão circulando. Os principais grupos genéticos desse período são o H2A3A, os 2Bs, mostrado em amarelo, e os 2A1B, mostrado na cor verde. Vocês podem ver as proporções diferentes desses vírus circulando na Europa e em outras regiões geográficas. Então, nós considerando todas essas informações e nós comparamos a sequência dos vírus com a cepa da vacina e nós comparamos as sequências com o ADARVin6, componente da vacina, e nós vimos durante todo esse ano uma mudança na proporção desses vírus. De fevereiro até o momento, nós vimos a proporção de 2A3 aumentando de uma maneira marcante, que pode ser visto na parte direita da tela. Novamente, nós usamos hemoglutination para comparar as propriedades antigênicas desses vírus, e vocês podem ver aqui que houve um bom reconhecimento para o vírus 2A3A pelo antisserum que foi levantado contra esse grupo em particular, enquanto que os vírus 2B nós vimos menos reconhecimento e também com o vírus 2A1B. Também nós usamos a cartografia genética para ver as propriedades do vírus H3N2, e nós vemos que são muito parecidos uns com os outros, mas um pouquinho diferente de algumas das vacinas que foram usadas em temporadas anteriores. Nós também olhamos para as propriedades, as estruturas das propriedades do vírus. Nós vimos algumas estruturas da proteína hemoglutina, que nós sabemos que é o principal alvo da resposta imunológica. Nós vimos também que há uma substituição nas mudanças do ADARVin6 e do representativo e do grupo genético do 2A3A. Também usamos a serologia humana e vemos que houve diferentes reconhecimentos do sistema imunológico de cepas circulantes no momento, que talvez indique que haja uma mudança antigênica desses vírus que potencialmente precisam ser atualizados na recomendação da vacina. Também temos os vírus da influenza B, que vão continuar circulando de fevereiro até setembro. Mas antes, eu quero trazer vocês para o passado. Essa é a circulação global da influenza B desde o final de 2018. O que nós vemos com a curva verde são os vírus que estão circulando da linhagem B Vitória, e também nós vemos a linha azul, os vírus que estão circulando da linha do B Yamagata. E também nós vimos na linha laranja os vírus onde a linhagem B não foi determinada. Então, o destaque desse slide é que nós vimos a co-circulação, nós vimos as duas linhagens circulando, mas desde 2020, como está representado aqui na linha azul, junto dessa linha horizontal, nós não tivemos nenhuma detecção de nenhum vírus B da linha Vignati. Então, nós vamos compartilhar os conhecimentos da linhagem B, mas vamos focar na cepa da Vitória B. E nós vamos usar sequências para comparar as propriedades genéticas, e também nós continuamos a ver a diversidade genética
dentro da linhagem B Vitória, mas quando nós o vemos na parte geográfica, esse vírus veio circulando ao nível global de setembro até janeiro e também recentemente. Todos da linhagem B Vitória. Quando nós olhamos para as propriedades antigênicas do vírus Vitória B, quando nós comparamos com as recomendações das vacinas no momento do B Áustria e o componente B Áustria Egg, nós vemos com um ótimo reconhecimento para a cepa circulante no momento para essas vacinas circulantes. Nós podemos ver que há um bom reconhecimento, se as pessoas forem vacinadas com essa cepa, é muito provável que essa vacina será eficiente. Também, novamente, nós usamos a cartografia antigenética e vimos também o serum que nós podemos ver aqui no mapa, e isso nos dá uma indicação de aonde a imunidade pode estar perdida. Se todas as cepas dos ciclos estão nesse círculo maior, nós achamos que a vacina vai fornecer uma boa proteção para os vírus atuais. Também nós vimos uma boa evidência dos centros de colaboração em Londres e em Melbourne. Novamente, nós usamos o serum pós-vacina, que vieram de humanos que foram vacinados com o Áustria B, e quando vocês podem ver aqui, quando mostra em azul, há o reconhecimento das cepas circulando no momento. E também vocês veem um outro tipo genético diferente. Vocês podem ver que esses vírus não são muito bem reconhecidos pelo antisserum usado contra ao componente C Vitória. Então, eu falei sobre a linhagem B Yamagata e, como eu disse, nós não tivemos nenhuma confirmação desse vírus depois de 2020. Na verdade, nós coletamos mais de 16 mil amostras de 1º de fevereiro até 31 de agosto. E nenhum vírus da linhagem Yamagata foi confirmado e 15 foram identificados e 13 confirmados de ser da linhagem B Vitória e negativo para a influenza B vírus e 2 não foram disponíveis para confirmação. Finalmente, nós temos a recomendação para a temporada de influenza do hemisfério sul, e isso é baseado nos dados que foram analisados semana passada, e nós fizemos recomendações para atualizar o componente H1N1 e alinhar com a recomendação para o hemisfério norte, e atualizar o componente no H3N2 e do Tailândia 822. Eu também observei que nós temos recomendação como um comitê de especialistas, que a nossa opinião é que a inclusão da linhagem B Yamagata não é mais... Nós teremos que fazer todos os esforços para excluir esse componente o mais rápido possível. Aqui eu forneci alguns links de algumas publicações, se vocês quiserem dar uma olhada em maiores detalhes, e também tem o relatório de influenza que o Richard vai falar um pouquinho mais. Muito obrigado pela sua atenção e eu estarei pronta para responder quaisquer perguntas. Muito obrigado, Nicola. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem colocar no dispositivo de perguntas e respostas depois da apresentação do Dr. Richard, que vai apresentar as interferências animais. Então, nós temos um exercício agora da Supriya.
Thanks, Wenqing. Muito obrigado, Wenqing. All of you were fantastic. Então, todos In the vocês foram previous sensacionais questions, obviously, we have nas a hardcore perguntas influencer anteriores. group Nós here, tivemos as our audience grupos varies muito widely, experientes it's de great to know influência that so many aqui. people with É good ótimo knowledge of saber que tantas influencers already here. pessoas têm um So, bom conhecimento this sobre time the questions influência e are estão aqui. probably Então, agora slightly as harder, perguntas vão just ser um slightly. There pouquinho you mais go. difíceis, só um pouquinho. Two questions. Animal influenza Duas infects perguntas. only A influenza animals, not animal humans. infecta True or apenas false? animais não And the second humanos? is, can Verdadeiro ou vaccine falso? E o viruses segundo for zoonotic influenza é selected to save as time in the case vírus, where a vaccine may be vacinas de developed? vírus True or false? candidatas para influenza zoônica For é zoonotic selecionado influenza para vaccines, economizar tempo no caso onde a save time vacina in the precisa case ser where a vaccine may desenvolvida. need to be developed. Verdadeiro ou falso? There's one word that's missing there. So. Tem uma palavra aqui que está faltando. Please vote. Por favor, responda. We'll just put the results out in Vamos just a colocar second. agora os resultados na tela, em uns segundinhos. Right. Slightly greater variation this time. Então, teve uma variação Animal maior dessa influenza vez. infects only A animals and not influenza humans. animal Well, infecta apenas 94% of you said it's animais not não true. humanos. 94% de And vocês that's falaram the que não right é answer. verdade, And é candidate falso, e vaccine essa é a viruses for resposta zoonotic correta. influenza vaccines are E selected to save os time in the case vírus where de a vacina vaccine may need to be developed. candidatos são True, selecionados 78%. para economizar tempo. And Verdadeiro, false, 78%. You E are falso, right, of course. 22%. Vocês All of you estão certos. who've Todos chosen vocês the majority que of escolheram answers. a maioria Great. das So respostas. now you learn a Ótimo. little bit Agora more vocês about aprenderam um candidate, pouquinho mais vaccine viruses for zoonotic sobre influenza vaccines. as Over vacinas to you, candidatas Wenqing, para o and to vírus. Dr. Richard Então, agora vou Webby. passar para o Dr. Yeah, at the Richard moment, Webb. let's move directly to Sim, vamos passar Dr. Richard Webby's diretamente presentation on para a zoonotic apresentação do avian Dr. Webb. influenza. Richard, Thank you all, and muito obrigado a morning, todos. good afternoon, good evening. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Okay, so hopefully you can see that. So what I'm going to very briefly O que eu vou discuss fazer aqui is, as you've just heard, rapidamente é, the deliberations como vocês that viram, we had last week, o que nós tivemos na but semana specifically looking passada, at these especificamente viruses that olhando are para os circulating in vírus que other estão animal circulando populations, na so população particularly animal, the birds and swine of particularmente the world. uh, And as you just heard from the quiz, como vocês viram nas perguntas e respostas, a razão pela qual nós fazemos isso, porque esses vírus serão a ponte da próxima pandemia. E no momento que eles começam a se espalhar nos seres humanos, nós queremos dar a resposta e fazer um vírus. Fazer uma vacina. Às vezes demora de 6 semanas, vários meses, e isto, a ideia pela qual está por detrás disso, que nós fazemos nessas reuniões, nós olhamos o que está sendo feito, e se nós vimos um vírus que estamos preocupados, nós fazemos esses vírus candidatos no caso de precisarmos. E se começa a circular mais, nós estamos 6 semanas na frente e nós podemos começar a construir a vacina, a produzir essa vacina. Então, para fazer o resumo, esses vírus que nós vimos circulam exclusivamente entre humanos, a transmissão é de humano para humano. Então, vamos falar sobre a população animal.
não humano, eles circulam um pouquinho, às vezes vai passar para uma transmissão zoonótica e a maioria deles ficam por ali mesmo, mas quando nós temos uma pandemia, o vírus começa a passar de humano para humano. Os vírus que foram detectados nos últimos 5, 6 meses, que fizeram um salto da população animal para a população humana, foi onde nós concentramos a nossa atenção. A informação que nós usamos, eu não vou passar por muitos detalhes, porque a Nicola já passou, essas informações são a recomendação para o processo, o mesmo processo zoonótico. Com um pouquinho de diferença, nós estamos olhando para os vírus que estão circulando entre os animais, nós trazemos vários colaboradores, incluindo laboratórios e também grupos que estão vendo tipicamente um pouquinho menos nesses vírus. E no mesmo tipo de processo estão sendo usados, que tipos de vírus estão ali e quais são o antigênico. Então, nós vamos passar, eu vou passar que nem a doutora Luz passou, o que nós estamos falando. Falamos na semana passada. Aqui nós temos um slide mostrando os casos zoonóticos, os vírus que saíram de animais, saltaram de animais para os humanos. Então, todos esses casos, nós temos e tem uma grande diversidade. Nós temos uma pequena porcentagem que nós conseguimos ver fazendo esse salto entre os humanos que são representados por essas barras diferentes aqui. Estes são os subtipos de vírus que nós detectamos em animais e do que foram detectados em humanos nos próximos. E nós vamos olhar em maiores detalhes para poder o mais importante que nós estamos discutindo é esse vírus. Eles se espalharam numa escala global. E aqui mostra um surto nas populações, principalmente aves, mamíferos e etc. A gente tem aqui essa sopa de letrinhas e o principal foi o 2344B. E principalmente nesse grupo genético, ele é responsável pela maior parte aqui dos pontinhos que vocês estão vendo nas Américas, na Europa, na África. Tem uma diversidade um pouquinho maior aqui no sudoeste da Ásia. Então, esses 2344B são os vírus que estão causando a maior parte dos problemas nos últimos anos. E aqui a maior parte é 2344B. E todos esses indivíduos, tirando aqui do Chile, que é desconhecido, essas pessoas tiveram uma exposição a aves expostas. Então, a gente tem esses 4 casos do Reino Unido, um bom exemplo. Então, esse aqui estavam envolvidos com essas aves expostas. Então, havia
um ambiente bem contaminado e eles foram infectados. A gente vê aqui a idade, a maior parte adultos, e aqui a gente tem o número total de números acumulados que nós tivemos desde o começo da década dos anos 2000, com a linhagem H5N1. E a boa notícia é que quando a gente pensa nos candidatos, nas vacinas candidatos nessas populações, a gente viu que o vírus da vacina do Canadá a gente está sendo produzido e ele realmente reage muito bem ao H5N1. Então, a gente não fez recomendações para atualizar as listas dos H5N1, apesar de há muita circulação desses vírus em animais, principalmente aves, com às vezes derramamento para seres humanos. Quando a gente pensa nos outros vírus, tirando o H5, são aqueles mais encontrados nos subtipos de influenza, o H9, o N2, né? A gente viu muita atividade nas populações aviárias no mundo todo, 5 casos em humanos nasceram nesse H9N2, que são aquelas pessoas expostas a aves, então com contato com aves, e a gente vê uma tendência para o H9 que é mais para indivíduos jovens que estão infectados com eles, mas geralmente a doença é leve. Então, o H9 geralmente causa doença mais leve, comparado ao H5. Então, aqui a gente tem os dados que temos com esses vírus, e esses são vírus de vacina candidatos, os números em negrito são os antisséricos que foram vistos para eles, e à medida que a gente tem mais números aqui embaixo, isso quer dizer que esses vírus de vacina não reagem tão bem com os vírus circulantes. E eu falei aqui que esses são circulantes, principalmente na China, já há alguns anos, que causam infecções nos seres humanos, principalmente o 2022 e 2023. E a gente vê a hemoaglutinação e as titulações para esses daqui, eles eram mais baixos do que para os homólogos. E isso sinaliza que a gente precisa atualizar os vírus para esse grupo. E nós fizemos, então, a gente recomendou uma nova aqui para esses vírus H9N2 para a China. E esses dados foram compartilhados pelo Centro de Beijing. Então, agora falando para os de suíno, aqui a interação zoonótica com seres humanos. Então, esses são os números de subtipos de influências que circularam. H1 e 3 é o que a gente vê em seres humanos também. Há alguns casos que foram detectados nos últimos 6 meses. Em alguns países, houve uma infecção fatal no Brasil. Essa pessoa tinha doença subjacente, então por isso que foi tão grave, provavelmente. E as infecções geralmente são leves e quase todos foram expostos a suínos. Em relação a vírus de vacina candidatos, a maior parte dos vírus que foram detectados em seres humanos aqui já eram semelhantes àqueles candidatos de vacina que a gente já tinha. A gente teve um pouquinho menos confiança no H1N2. Nos Estados Unidos, as pessoas que foram infectadas tinham feito parte de feiras agrícolas, quando você mostra o animal e aí você dá um prêmio e etc. Então, às vezes, nessas feiras, o vírus se transporta para seres humanos, é o que aconteceu aqui. E aqui a gente não teve casos humanos, mas foram casos detectados nessas feiras agrícolas, onde os casos humanos ocorreram. Então, a gente tem diferentes linhagens genéticas aqui para os vírus suínos, o mesmo aqui, olhando os números em negrito e
olhando os números menores aqui, então a gente vê essas cepas de H3N2 e então a gente tem o antissério, a gente recomendou por causa disso uma nova H3N2 tipo CVV e porque a gente viu que eles conseguiam transmitir de animais para seres humanos. Então, eu vou parar por aqui e essa parte de desenvolvimento zoonótico é parte integral das reuniões de composição de vacinas e a gente vê vários parceiros, a gente tem os laboratórios de referências H5, OMS, RLs e também os parceiros na academia que dão todas as informações para esses vírus também. Como eu falei, o processo é bem semelhante ao que a gente descreveu para o sazonal, a gente só foca num conjunto diferente de vírus. E o problema que a gente tem em relação a animais é que a gente tem vários vírus circulando nessas populações. E esse é o desafio. A gente não consegue se preparar contra todos. Então, a gente tem que ter um foco naqueles mais arriscados. E também a gente faz os desenvolvimentos recomendados no CVV, baseado nas reuniões anteriores que a gente teve. Eu tenho várias pessoas para agradecer. Eu vou parar por aqui e estou aqui. Mando para você de novo aqui. Muito obrigada, Richard, pela apresentação. A gente tem 15 minutos agora para uma sessão de perguntas e respostas. E antes da gente começar, eu queria falar quem são os panelistas, que inclui os dois palestrantes que acabaram de falar e também meu colega, Dr. Aspen Hammond, que já gentilmente respondeu algumas perguntas e eu também. Então, nós vamos poder responder todas as perguntas de vocês. Olhando a lista longa de perguntas que eu estou vendo aqui, várias têm a ver com o componente de BR. Então, as perguntas estão falando como é que nós tomamos por que a gente tomou a decisão de remover Yang. E só para falar, foi para a próxima temporada de 2024 para o hemisfério sul. Então, são vacinas quadrivalentes, então há esforços para remover esse componente na vacina. Então, a pergunta é, geralmente, qual a nossa confiança nessa recomendação e o que nós vamos fazer com esse componente adicional, se não for Yang, o que vai ser? E qual que é a sua implicação para a confiança? E como vai ser a vigilância para isso? Talvez, Nicola, você quer começar a responder? E aí os outros podem adicionar. Sim, obrigado. Eu já coloquei algumas respostas no chat. Bom, eu acho que são perguntas muito importantes e valiosas. Se a gente começar com o lado baseado em evidência, algumas perguntas tinham a ver com os determinantes da linhagem B. E eu acho que o que vai ser muito importante daqui em diante é que a vigilância ela continue muito forte no GISRS. E também para todo mundo que contribui para o sistema de vigilância, não determine só o B como um tipo, mas também determine a linhagem. E assim a gente pode continuar a ver se qualquer detecção da linhagem Amagata para B, e também qual é a linhagem ou a epidemiologia por trás dessas detecções, porque é verdade que a gente está trabalhando bastante com vários números de linhagens que foram detectadas nas bases de dados internacionais,
E voltando aqui à pergunta se dá para incluir um componente alternativo, é uma opção muito atraente para o futuro. Do lado mais superficial, a gente pode dizer que isso pode ser muito direto, né? Colocar, vamos supor, algumas cepas H3. Mas a ciência subjacente, que é a base para a decisão de alterar os componentes dentro de uma vacina de influenza, para a gente entender qual é a combinação melhor, essa evidência ainda não está lá. Então, pode até ser uma opção vantajosa para o futuro, mas é preciso mais pesquisa para realmente entender como colocar diferentes componentes. Claramente, no futuro, com novas formulações de vacinas ou plataformas de fato de vacinas, a gente pode ter uma flexibilidade maior na maneira como a gente responde a diferentes proporções ou diferentes tipos de subtipos. Mas a gente ainda não está nessa posição. Então, a gente, a semana passada, usou para pensar nessas duas partes da pergunta. Uma pergunta que tem a ver com a falta de circulação da B. amagata e também o que a gente poderia fazer com esse slot vago da quadrivalente. No futuro, vai ser essencial, à medida que a gente tira o componente amagata, a gente continue vigilante para os vírus B. amagata. E uma coisa que a gente realmente está tentando com a nossa rede GISRIS e também os Centros de Influenza Nacional é lembrar da importância da determinação da linhagem e realmente garantir que a gente entenda a epidemiologia por trás dessas detecções. Eu acho que eu já falei de alguns pontos e talvez eu possa passar para você falar das outras perguntas ou da lista aqui. Vou falar um pouquinho mais também desse componente IAM. O Nicolas já falou da diferenciação de quais outros componentes podem ser colocados, pensando na circulação do IAM. E a gente também precisa diferenciar duas perguntas: se o vírus está extinto, ou então pensando se ele deve estar na vacina. O comitê viu que esse componente não valia mais a pena porque o vírus não estava mais circulando na população. E a pergunta era se a gente tinha confiança. Então, a relevância ela vem dessa rede global. E essa rede, ela tem vários centros de influenza nacionais. E, além disso, mais de 180 países que contribuíram para aumentar a vigilância global sobre os vírus. Então, através desse sistema, a gente pode ter muita confiança em dizer que esse vírus, o IAM, não está mais circulando na população. Mas isso é diferente de ter estudos especiais para falar que o vírus está extinto do mundo, da Terra. Aí, para isso, precisamos de mais estudos de pesquisa. Então, esse é o ponto que eu gostaria de dizer. E o segundo tem a ver sobre as preocupações de você tirar um componente, isso iria destruir ou ia ter um impacto negativo. Mas eu acho que é o oposto, porque a gente está fazendo isso porque estamos olhando muito de perto o que deve ter na vacina, o que é mais adequado para as vacinas que vão ser usadas naquela estação em particular. E isso mostra que o vírus não está circulando naquela estação. Então, isso eu acho que é a maneira mais simples para dizer que o vírus não precisa estar na vacina. Então, é uma comunicação que a gente tem que ter junto com você. Então, em vez de ter falta de confiança ou haver alguma confusão, na verdade, é um aumento da confiança. E pensando na vacina quadrivalente,
O componente das vacinas, eles são seguros, e como esse vírus não está circulando, a gente está trabalhando com as agências regulatórias nacionais para remover esse componente da vacina. Então, agora eu vou parar por aqui e vou ver se o Richard quer falar alguma coisa em relação a essa pergunta, né, do Ian, porque muita gente está fazendo essa mesma pergunta. I don't think I've got anything to add. Eu acho que eu não tenho nada para acrescentar. Nick have just discussed, Wenjing. Okay, so with this we can move to the zoonotic questions. Então, agora a gente vai para as próximas perguntas. A pergunta de $1 milhão, né? H5, 8, 7, qual que vai se destacar como a cepa de pandemia numa próxima vez? Bom, eu espero que a resposta seja nenhum deles, mas vamos ver. É muito difícil colocar números reais no risco absoluto desses vírus. Agora podemos dizer que o risco humano para esses vírus, para uma perspectiva de pandemia, é baixo, mas certamente não é zero. E esse é um dos motivos para a gente fazer esses exercícios, para estar preparado. E também, agora, eu queria falar sobre um outro programa de pensando em risco ajustado, pensando nos diferentes vírus para animais. Então, é uma ferramenta para avaliação de risco de pandemia de influenza. É uma outra ferramenta que nós usamos, onde os especialistas pontuam diferentes vírus que estão circulando em populações animais e o seu potencial para emergir para seres humanos, e se acontecesse, qual seria o impacto. Então, eles colocam vários vírus e eles fazem um ranking para pensar qual é os vírus que a gente tem que estar preparado. E quando eles fazem esses exercícios, o H5 e 7 aparecem no topo da lista. E no contexto de onde a gente está vendo, a gente H5 e 7 bem de perto. E há vários outros vírus. E, infelizmente, a gente não pode dizer agora qual é o risco absoluto. 2%, 5%, 50% de se tornar um vírus de pandemia, infelizmente, não podemos dizer. Por isso que a gente faz o que faz e faz essas atividades de estar preparado em caso. Nicolas, quer que se acrescentar alguma coisa a essa pergunta? Bom, eu acho que a minha bola de cristal está um pouco nebulosa como a do Richard, então eu não sei qual seria da população de animal, mas eu diria que da diversidade é grande, então a gente tem que ser muito vigilante. Então, nós entendemos muito mais sobre o vírus que está circulando e também indo animais domésticos. Então, nós podemos usar isso de uma maneira saudável, usando ferramentas como o Richard mencionou, e também entender o risco da interface humana e animal. Então, é muito importante entrar em contato com os colaboradores dos animais nacionais e trabalhar coletivamente com o One Health Space para entender que tipo de vírus estão circulando entre as populações animais. Sim, nós acabamos de ouvir dos nossos especialistas que, no momento, nós não sabemos qual vai ser a próxima pandemia, mas é muito importante nós entendermos o que está acontecendo. Então, precisamos continuar a vigilância. Então, se um vírus emergir, um vírus pandêmico emergir, nós poderemos responder rapidamente. E o segundo é pesquisa. Então, nós temos o tempo necessário para desenvolver uma vacina vai ser muito mais curto. Então, se na próxima
A próxima tipo de vírus que acontecer, o período para a fabricação da vacina vai ser muito mais curto. Nós continuamos tendo tempo para algumas duas perguntas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o componente B-Young. Então, explique, por favor, Nick, como essa linhagem do B-Young está sendo detectada na vigilância. Muito obrigado, Wenqing. Eu acho o que nós temos é uma tipagem e também nós podemos determinar a linhagem. Existem reagentes disponíveis que permitem os laboratórios não somente para identificar a influência, mas também de determinar a linhagem. Mas eu acho que a Aspen talvez possa comentar, porque ela está respondendo no chat sobre as dificuldades da determinação de linhagem. Aspen, você gostaria de responder essa pergunta? Porque eu sei que você já respondeu algumas perguntas referente a isto, pelo aspecto técnico. Porque eu sei que você já está escrevendo alguma coisa no chat. Obrigado. Eu vou resumir o que eu coloquei no chat. Em alguns laboratórios, talvez eles não tenham os recursos para determinar a linhagem. E se tem a necessidade de envio de amostras para confirmação, talvez não tenha suficiente amostras. Então, nós encorajamos ter subtipos de amostra, mas às vezes não é possível devido a um grande número de vírus. Então, eu acho que é muito útil fazer uma parceria entre os laboratórios nacionais e os centros de colaboração, porque nós podemos ficar de stand-by se nós queremos ajudar os laboratórios nacionais na tentativa de ajudar na caracterização e, às vezes, nós podemos achar suficientes materiais suficientes para nós podermos fazer o sequenciamento. É muito importante que nós possamos usar todas as especialidades dentro da rede de estresse e, principalmente, no Magda B, estou falando de outros colaboradores também, nós estamos prontos para ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigado, Nicola. Eu gostaria também de falar sobre as medidas de mitigação de risco. Por favor, não pense eu gostaria de dizer que nós estamos trabalhando muito próximos com os fabricantes e com agências regulatórias. Então, nós estamos tentando mitigar os riscos. Existem licenças para vacinas, essas licenças devem ser revistas, mas também muitas tecnologias estão sendo disponíveis. E nós também tivemos, em 2009, nós tivemos vacinas de pandemia monovalente e é muito importante que nós trabalhemos juntos com as agências regulatórias e os fabricantes, onde nós podemos adicionar um componente ou remover um componente. E nós temos que fazer com que a população fique mais confiante em relação às vacinas. Então, eu recebi vários sinais para parar agora. Eu acho que nós já passamos 5 minutos, só para dizer que as perguntas que não foram respondidas online, elas serão respondidas, a não ser as perguntas anônimas. Nós vamos acompanhar e eu gostaria de agradecer aos dois palestrantes, a Nicola e o Richard, e as meus colegas, e eu vou passar a palavra agora para a Supriya.
Thank you very much, Wenqing, Muito and obrigado, a huge Wenqing, thanks to e um Dr. agradecimento Nicola muito Lewis grande and à Dr. Richard doutora Webby. Nicola Lewis, Dr. We now come Richard to the Webb. end of Agora another nós chegamos no very final interesting EpiWing de webinar, um and we webinar can see muito from the interessante. Nós questions estamos and from vendo the das chat perguntas e remarks do that chat people have been very que as engaged as pessoas well. se engajaram Uh, muito nesse Thanks webinar. particularly to participants. E I também see eu gostaria de that, from agradecer the os chat participantes. Eu that, consigo ver aqui no we have people chat from all que over nós the tivemos world, pessoas de colleagues, vários for lugares example, do from mundo, Fiji. colegas de Thank you so much Fiji. for staying up. Muito It's obrigado midnight por at your time, estarem so we really conosco. Sabemos que é appreciate your interest. meia-noite no seu fuso horário. Nós realmente Similarly, apreciamos from South muito America o seu and interesse. other Ao mesmo places where it's really tempo, early in the América morning. do Sul, So onde é muito really cedo appreciate that. pela manhã. I'd like to also Eu thank gostaria the team também de that's gone agradecer a behind this equipe que está webinar. por detrás desse Dr. webinar, Aspen Hammond, doutora who's been Aspen Hammond, critical, que from foi the concept importantíssima do onwards. conceito, Also Dr. Christopher Chadwick, e também a and the doutora EpiWing Christopher team Chadwick, here, Dr. Priya e da Umachandran, equipe ETWIT, doutora Priya, Agnese Pastorino, doutora Agnesa Passarino, both of whom are on break, todas but have as helped, quais particularly Priya, estão who's been instrumental ajudando, in this principalmente a particular Priya, webinar. que foi importantíssima Zhang para Feng esse Yu, webinar, who's em not here particular, today, but Zhang she Feng Yu, supported us with que all não the está tech conosco issues, hoje, Gabriela mas Santesso, nos ajudou and muito, also Anton é o Perez, Anton who've been Pérez, managing all the back que work, including the tech work que around this. ajudou na My parte thanks to the técnica. interpreters, Agradecimento aos from intérpretes Transperfect. do Thank you for joining us Transperfect. every Muito time, obrigada por estarem and conosco having hoje. great translations, E interpretations. tivemos We excelentes also would like to thank interpretações, e também Interprefy gostaria for de their agradecer a AI-enabled Interprefy translation. para a Of course, tradução de inteligência biggest artificial. thanks to E o Wenqing, agradecimento who has been maior para o leading Wenqing, this and que foi a líder, conceptualizing this, and to Dr. e Richard Webber and para Dr. o Nicola Dr. Lewis, Richard for Reverend sparing e the a time doutora and for the Nicola fantastic, Lewis feedback. por estarem The conosco webinar hoje. has been recorded. It will be Todo on esse the webinário website, foi gravado, along vai with estar no in website different languages as well. em todas So as you can share it os further with idiomas. Você your pode friends and your compartilhar com colleagues who seus couldn't make amigos e it. colegas. The presentations E a from the apresentação presenters will also be dos updated. também And vai please ser complete atualizada. our Por survey favor, if you would like a certificate of attendance for complete this. a nossa And please tell us in the pesquisa survey e nos how you fale intend to use como the é que você information you learned here. gostaria That's very de useful for us to make the webinars even more que useful to you. seja os próximos webinários, And para for those fazermos who have been webinários cada vez waiting for melhores. E para aqueles que certificates, estão my esperando por apologies. certificados, That's due eu to peço desculpas, constraints in our mas team, houve both problema tech constraints devido and a human algumas resource dificuldades que constraints. nós tivemos As you de know, recursos both humanos e Priya and técnicos. Agnese, who E work in como these vocês, webinars, are tanto on a break, Priya but como a still Agnese working. We will get estão the certificates out de to you as folga, soon mas as we continuam can. trabalhando, And e nós vamos if you would conseguir like to enviar know os more about certificados o future mais rápido webinars, possível. please Se join vocês the quiserem link saber um on the pouquinho chat. mais sobre futuros We can put you on our webinars, por mailing list. favor, Thank you very much coloque and o hope to seu see you nome next week no link. for the E new eu IPC guidelines on Ebola and espero Marburg. vê-los na semana que See vem you. com as diretrizes do Bye. IPC sobre Ebola e Marburg.